Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da trigonometria, em específico faremos um bloco agora falando sobre as funções trigonométricas. Claro, dando evidência bem específica para aquelas funções que têm mais costume de cair na sua prova do Enem. Mas não podemos esquecer daquelas outras funções trigonométricas que também podem surgir na sua prova. Então nós faremos todo esse percurso. Para dar início, começaremos falando sobre a função seno. E aí, para você entender um pouco sobre as funções seno, primeiro você precisa entender um pouco também sobre o que seria uma função periódica. Uma função periódica é uma função que se repete em um intervalo de tempo e repete todo o fluxo de imagem que já aconteceu neste período de tempo. Bom, como é que nós vamos ver isso em prática? Bem, quando você olha para o estudo da função seno, você consegue observar que isso de fato está acontecendo. Uma função seno é uma função de domínio real e contradomínio real que associa a cada ângulo pré-estabelecido o seno deste ângulo. E aí, pelo fato de você já conhecer como que o seno se comporta no círculo trigonométrico, né? Então você já tem uma noção lógica que quando você olha para o seu círculo trigonométrico, né, a sua circunferência trigonométrica, na verdade, né, o eixo dos senos está posto bem aqui. E aí tem como valor mínimo assumido o menos 1, né? E o valor vai variando de menos 1 até no máximo o valor assumido de 1. Então você já sabe que a imagem dessa função, se não houver nenhuma modificação de translação, né, que a gente já conhece esse nosso estudo, né, das funções de ampliação da onda, essas coisas, é no mínimo menos 1 e no máximo 1. Então você já sabe que essa função está estabelecida com a imagem pré-definida de menos 1 até 1. Certo? O que nós vamos agora buscar é a caracterização dessa imagem. Né? Caracterização não, comportamento dessa função. Como que essa imagem está se deslocando graficamente, ou está se comportando graficamente. Bom, para isso, bem simples, né? Primeiro, pegue o eixo variável, né? Que está aqui meu eixo do domínio, que é o eixo do ângulo, onde vai variando de acordo com a rotação na sua circunferência trigonométrica, e vá associando a esta rotação exatamente o valor assumido para cada ângulo, né? E assim você vai construindo o que nós chamamos de modelagem gráfica da função seno. Para isso, você começa a brincar de girar na sua circunferência trigonométrica com o ângulo de 0 graus, né? Na verdade, 0 radianos. Né? Começando aqui em 0 radianos, você teria que o seno de 0 radianos seria exatamente 0. Lembrando que a ideia aí é usar o radiano, por quê? Porque o grau não estaria, teoricamente, demarcado no eixo da reta dos números reais. Por isso que nós vamos utilizar como referência o radiano. Perceba que quando você começa a girar aqui, o seu seno vai subindo, né? De forma que quando você, para cada ângulo, vai rotacionando aqui, vamos pegar um exemplo básico, que seria o ângulo de π sobre 6 radiano, 30 graus, cujo seno vale exatamente meio, né? E aí você vai girando aqui e o seu seno vai subindo, subindo, subindo. No momento você vai rotacionando até ele atingir em 90 graus, ou π sobre 2 radianos, o momento em que o seu seno atinge 1. Então, em π sobre 2 radianos, você tem que o seno atribuído é 1. E nesse percurso você vai subir no seno, andando exatamente na sua circunferência trigonométrica e associando a cada ângulo percorrido o seno assumido por ele. Tá? E aí você faria esse fluxo aqui
uma curvinha associando, nós sabemos que, pelo nosso estudo, né, o ângulo e o seno não são grandezas diretamente proporcionais, portanto, isso aqui não poderia ser uma reta, certo? Bom, fazendo a rotação, ou seja, continuando a girar, eu adentro ao segundo quadrante e o meu seno começa a voltar para zero, né? Quando é atingido exatamente em zero, quando o cara vale π radianos, né? E aí ele volta para cá, assumindo todos os valores que já foram assumidos no primeiro quadrante, fazendo o percurso da decrescência aqui, ó, do valor do seno, né? Que vai acontecer exatamente nesse intervalo de π sobre 2 até π, que é quando o seu seno volta a assumir zero, né? Depois você vai lá, entra ao terceiro quadrante e ao rotacionar no terceiro quadrante, o seu seno vai decrescendo e você vai decrescendo e ele vai atingir exatamente -1 no momento em que o ângulo assumido por ele é de 3π sobre 2 radianos. Então, lá em 3π sobre 2 radianos, né, o valor que o seno está assumindo é exatamente de -1. Né? E aí você teria essa modelagem aqui específica, né, assumindo o valor -1. Chegando assim, por sua vez, né, no quarto quadrante e continuando a rotacionar na sua circunferência trigonométrica, né, observa-se que o seno retorna ao zero, que é exatamente em 2π. Né? Então, quando ele chega aqui exatamente em 2π, a sua função faz esse outro movimento, fechando assim, então, um círculo. Né? E a partir desse momento, o que é que você observa? Se você continuasse a girar na sua circunferência trigonométrica, né, então você teria sempre esse mesmo desenho continuando gradativamente. Né? Então você já começa a observar o seguinte, né, que o período de repetição dessa função, né, é 2π. Né? É o tempo necessário para que o fenômeno volte a se repetir. Certo? Então você já observa isso. Já observamos também que a imagem ela está sempre presa no intervalo de -1 a 1. Também fixamos a modelagem, né? A modelagem do seno positivo, né? A modelagem para a função mais seno de x, né? Que seria essa caracterização. Não, essa caracterização é para a modelagem seno de x. E usando essa própria referência, né? Se você fosse desenhar ou construir a modelagem, né, a modelagem do que nós vamos caracterizar como menos seno de x, né, então você estaria pegando o oposto da imagem que já está atribuída aqui. Mas o oposto dessa imagem iria para baixo. E o oposto dessa imagem iria para cima. Então, a caracterização da modelagem menos seno ela faz esse comportamento, certo? Então, essas duas caracterizações você precisa guardar, porque quando elas aparecem, você já precisa conhecer que as modelagens gráficas, ou seja, o comportamento gráfico, são dessas caracterizações. Beleza? Bom, se eu continuasse girando o círculo, né, no sentido contrário, ou seja, no sentido horário, né, eu estaria fazendo o movimento do quarto quadrante, terceiro, segundo e primeiro. Então, eu estaria fazendo esse movimento aqui, né? Então, quando eu girasse no sentido horário, seriam os ângulos negativos, eu faria o quarto quadrante, né? E aqui estaria o -π sobre 2. Depois eu faria o terceiro quadrante, aqui estaria o -π. Depois eu faria o segundo quadrante. Percebeu que eu estou só copiando ali. Que seria o -3π sobre 2. E por fim eu faria o primeiro quadrante, fechando o ciclo no sentido horário, ou seja, o movimento para os ângulos negativos. E aí você percebe que agora você construiu
essa caracterização, que é uma cópia desse desenho que vai nada mais do que ficar se repetindo a cada intervalo de 2 e 2π. Até porque essa foi a caracterização que nós achamos para a modelação. Beleza, então essas características a gente precisa guardar. Um outro comentário importante, né? Porque aí a gente já estudou isso há um tempo atrás, é observar que a função seno, né, a função seno primitiva, né, ou seja, a função seno originária, né, de todas as outras, ela é uma função ímpar, né? É uma função ímpar porque, ó, perceba que cada ponto que você aqui escolhe, ele tem uma reflexão perfeita de simetria pela origem, né? Ó, tá vendo? Essa mesma reflexão está acontecendo. Então, simétrica pela origem significa dizer que eu sou uma função ímpar. Também é importante botar essa caracterização, né? F é uma função ímpar. A partir desse momento, o que é que eu preciso saber mais do que isso? Bom, o que eu preciso saber mais do que isso é o que vai acontecer quando eu começar a pegar essa função e fazer isso, né? Multiplicar por um b vezes um seno de qualquer, ou somar um número a qualquer, certo? Multiplicar aqui a rotação angular, mudando a sua frequência de giro, né? Ou seja, aqui dentro do ângulo eu vou mudando a minha frequência de giro. O que é que acontece se eu fizer, se eu aderir a esta função primitiva, aqueles coeficientes A, B e C, tá? Então, isso agora que a gente vai comentar nesse momento, tá? Bom, nós já sabemos do seguinte, tá? Então, vamos aqui agora analisar o que é que de fato está acontecendo quando eu faço essas modificações, tá? Quando eu faço essas modificações, a primeira coisa que tem que estar claro é o seguinte: se o B que está multiplicando o seno é um cara positivo ou se ele é um cara negativo. Porque se ele for um cara positivo, nós já sabemos que a modelagem assumida será essa, certo? Dentro de um período. Isso aqui é a modelagem que será assumida, certo? E se ele for um cara negativo, a modelagem assumida será essa, certo? Então isso tem que estar claro. Agora perceba o seguinte, ó. Suponha que agora você já tem a modelagem na cabeça, né? E aí você sabe a função original. A função original, ela faz esse movimento, né? De 0 até 2π, com um intervalo de imagem variando de -1 até 1 para aceno de x. Ou seja, B positivo, né? Supondo que ele já é 1 nesse momento, é a primitiva dela, tá? Analisando essa mesma perspectiva aqui, né? Nós também teremos a mesma caracterização. Tá, ó. Aqui, só que agora, supondo que a gente está com B negativo da primitiva, né? Então a gente teria esse movimento aqui variando de 0 até 2π, com essa imagem no máximo 1, com essa imagem no mínimo -1, certo? E tomando como referência menos seno de x, beleza? Bom, o que é que esse B faz, né? O que é que esse... Agora vamos falar só do coeficiente B, né? O que é que ele faz? Ou ele amplia essa onda, se ele é um cara maior que 1, ele amplia a onda, né? Ó. Fazendo com que a sua imagem fique variando aqui, ó, de -b até b. Tanto ali quanto aqui, pouco importa, né? Porque você já tem a modelagem, por isso que a modelagem tem que estar bem definida, né? Ó. Por quê? Porque é isso que ele faz. Se ele é um cara maior que 1, ele amplia a minha imagem, variando de -b até b. Certo? Até aí tudo bem? Ok. Se ele fosse um cara menor do que 1, ele ia compactar isso. Tá? Ele ia espremer aqui
a 1. Esse aqui seria o momento em que o B, em módulo, tá? Para a gente não observar o sinal, porque o sinal já está dito na modelagem, está entre 0 e 1. Então ele ia achatar a curva. Né? Isso também aconteceria aqui, certo? E o B em módulo está variando de 0 até 1. Então, até esse momento aqui, você observa que a imagem dessa função está variando de menos módulo de B até mais módulo de B. Eu estou falando assim para não me importar com o sinal, porque o sinal já está definido na própria modelação que nós já colocamos que seria um comportamento predefinido pela função seno menos seno. Tá, o que é que vai acontecer agora se você olhar para o coeficiente A, né? Então, eu estou, nesse momento agora, somando A este número, tá? Vamos supor que o A é positivo, né? Mas dependendo do A poderia ser positivo ou negativo. Supondo que ele é positivo, eu iria subir A, né? Se ele fosse negativo, eu ia descer A, né? Então, subir A. Então, essa função, ela sairia daqui e iria parar em algum momento, vou supor que o A está aqui, tá? Em algum momento que ela teria que subir A, transladar A unidades para cima, tá? Não só ela, não só esse cara, como todos os caras. Então, esse cara, por exemplo, ele iria parar no ponto que nós chamamos de A mais módulo de B, para não ter problema com o sinal, já está definido. E esse cara também ia parar em um ponto que seria exatamente A, né, menos módulo de B, para não ter problema com o sinal. Tá? O sinal já está definido desde o princípio do B, né? Bom, esse seria o novo gráfico. Perceba o seguinte, ó, o A vai estar sempre aqui, ó, sendo a simetria da imagem, né? Quer dizer, ele é ponto médio das imagens, né? Esse cara vai ser sempre A mais módulo de B, e esse cara vai ser sempre A menos módulo de B, e esse cara aqui é exatamente a amplitude do B, né? Ele vale exatamente o B, é módulo, né? Para não ter problema com o sinal. Ah, o sinal já está definido lá, como eu falei. Aqui aconteceria a mesma coisa, né? Se você pegasse a função e subisse A, ela iria fazer esse mesmo movimento, tá? Só que agora com a modelagem pré-definida pelo B negativo, e faria isso aqui fechando o ciclo. O ciclo tem que ser sempre fechado exatamente no momento em que termina-se o período, né? Tá? Isso aqui também acontece aqui. Esse cara aqui seria A menos módulo de B. E beleza, o gráfico seria esse. Tá? O que é que eu precisaria entender mais? Aí agora eu precisaria entender o que esse cara aqui, de fato, faz com a minha função. Ele mexe na rotação de giro, né? Que ele está alterando a frequência de como os ângulos X se comportam na sua circunferência. Então, se o K faz o X acelerar, a frequência está mais rápida. Se o K faz o X retardar, ou seja, o ângulo retardar, a frequência está mais devagar, né? Mas o que é que a frequência altera? Ela altera exatamente o período. Então, o período da minha função, ele seria 2π vezes, esse 2π, ele está definido, ele é uma constante que é o período original, vezes o inverso da frequência, né? Porque é assim que se comporta o período e a frequência. Ou seja, 1 sobre, eu costumo botar módulo de K, para que eu não tenha nenhum problema com o sinal, porque período é uma coisa positiva. Consertando aqui também, né, fechando a imagem dessa função, nós mostramos que vai ser sempre A menos módulo de B no mínimo, para não se portar com o sinal, porque o sinal está dito pela modelagem, né? E A mais o módulo de B no máximo. Percebe? Então, a partir de agora, você já sabe como que vai se comportar. O que o período vai fazer? Ou ele vai fazer essa onda compactar-se, né? Ou ele vai fazer ela ficar mais devagar, tá? Ou seja, ou ele vai estender a onda retardando o processo, ou ele vai fazer a onda ficar mais rápida
acelerando o processo. De boa? Tá. Ok. Vamos colocar isso em prática, né? Com um exemplozinho aqui inicial de construção gráfica, para você entender o comportamento de como esses gráficos irão, de fato, ser construídos com muita facilidade, tá? E aí eu vou botar alguns gráficos aqui de cena para que a gente perceba como a partir de agora é fácil construir o gráfico das funções seno, tá? Exemplo 1. Vamos supor que você queira desenhar o gráfico da função f de x igual a 50 menos 20 vezes o seno de π sobre 2 vezes x. Tá? Vou começar com esse gráfico aí. Bom, a imagem, como eu disse a você, não tem bronca, né? Como foi dito, para que você não tenha problema com o sinal, é sempre 50 menos o módulo daqui, então 50 menos 20, 50 mais 20, sempre. Tá? Então está te dizendo que eu sou no mínimo 30 e no máximo 70. Tá? Nós sabemos que essa modelagem é da modelagem menos seno. Se eu sou menos seno de qualquer ângulo, pouco importa quem é o ângulo, a minha modelagem faz essa característica. Certo? Nós sabemos que esse cara está alterando a frequência de rotação do seu ângulo. Se ele altera a frequência de rotação, automaticamente ele altera o período de forma inversa. Então, o período dessa função, ela seria 2π vezes o inverso da frequência. Né? O inverso da minha frequência seria 2 sobre π. Quando eu simplificar aqui, o meu período daria 4. 4 o quê? Meses, horas, anos, enfim, depende da questão, obviamente. Né? Facilmente ou rapidamente você desenha este gráfico. Por quê? Porque está tudo definido nas próprias constâncias daqui e aqui. Nos próprios coeficientes, tudo está definido. Ó, imagem mínima, 30. Imagem máxima, 70. Imagem média, tá lá, é o A, né? 50. Modelagem gráfica, tá aqui, ó. Então ela vai ter que fazer esse movimento aqui. Ela tem que fazer esse movimento dentro de que intervalo de tempo? Tá aqui, período. E aí, obviamente, o período tem um ciclo na minha circunferência trigonométrica completo. Então aqui seria a circunferência toda, aqui seria metade dela, aqui seria 1/4 dela, certo? E aqui seria 3/4 dela. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Se você tiver que desenhar até mais intervalo, porque isso depende da questão, é só você ficar copiando e fazendo esses intervalos de tempo acontecendo daqui para frente ou daqui para trás. O que importa é que você saiba fazer a movimentação desse gráfico dentro de um período, porque daí para frente é uma cópia, tanto para lá quanto para cá. Tá? Você vai simplesmente copiar o gráfico. Percebeu como é muito fácil fazer isso? Tá, vamos fazer mais um. F de x é a função menos 2 mais 5 vezes o seno de 2x. Certo? Já vou eu. Imagem. Imagem dessa função é no mínimo menos 2 menos 5 até menos 2 mais 5. Ou seja, de menos 7 até 3. Período dessa função. Período original é 2π vezes o inverso da frequência, que naquele momento é 2, ou seja, vezes meio, e isso vai dar π. A modelagem dessa função é a do seno positiva, ou seja, tem que fazer este comportamento. Certo? E agora eu vou desenhar. Não tem muito mistério, tá? Por sinal, é uma das funções mais fáceis de desenhar em relação ao que você vai colocar como cronologia de desenho, tá? Bom, vamos lá. Eu sou no mínimo
menos 7. Eu sou no máximo 3. E eu sou no meio menos 2. Olha o A, a imagem média. A minha função, ela é modelagem seno positiva. Então, ela faz essa caracterização. E tem que fazer isso dentro de um intervalo de tempo do período, que é π. Se ali é π, aqui é metade. Aqui é π sobre 2. Aqui é metade da metade, ou seja, π sobre 4. E aqui é 3/4 da volta, né? Ou seja, 3π sobre 4. Só lembrando, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Fechando assim o meu movimento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Novamente, se você quiser, a pessoa ficar copiando. Percebeu que o caminho de seguir é o mesmo. Vamos fazer uma um pouquinho mais trabalhosa, né? O nosso exemplo nos diz assim. Seja g de x a função da forma 100 menos 25 vezes o seno de π sobre 4 vezes x menos 2. Bom, essa daqui já dá um pouquinho mais de trabalho de pensar, né? Porque você tem que ter o cuidado com a translação lá no eixo x, tá? Então, você já sabe fazer sem essa translação, certo? Nós fizemos aqui. Rapidamente você acha a imagem dessa função. A imagem dessa função, acredito que você já entendeu o que é esse menos esse. 75, esse mais esse no máximo, né? Já entendeu também que a modelagem que a gente vai assumir nesse momento é a do menos seno de x. Nós teremos essa modelagem, pelo menos inicialmente, sem a translação, tá? No eixo x. Nós também sabemos que o período dessa função g é 2π originalmente multiplicado pelo inverso da frequência, que está sendo π sobre 4, então aqui seria 4 sobre π. Manda π embora com π, isso aqui vai dar 8, né? E o seu período seria 8. Desenhe inicialmente pontilhado, bonitinho, sem a translação do eixo x, né? Se você desenhar sem a translação do eixo x, você vai ter a seguinte representação. Tá aqui meu eixo x, tá aqui o meu eixo y, certo? E aí, aqui eu tenho, no mínimo, 75, no máximo, 125 e no meio, exatamente 100. É uma função seno com modelagem negativa, então ela faria esse movimento, se não tivesse translação, estaria tudo ok, e aqui eu pararia com o meu, ou com a minha representação, sendo aqui o 8, que é o intervalo de tempo necessário, aqui seria o 4, aqui seria o 2, aqui seria exatamente o 6. Esse gráfico que você acaba de desenhar é o gráfico 100 menos 25 vezes o seno de π sobre 4 vezes x, sem translação. Aí agora vamos lembrar um pouquinho do nosso estudo de translação e retomar o seguinte, né? Como aqui tem uma compensação de x menos 2, para que eu use esse gráfico sem precisar alterar absolutamente nada, eu escolho cada pessoa com 2 unidades a mais. Por exemplo, a gente sabe que a imagem do 0 é 100, certo? Se eu escolher o 2, pega o 2, joga aqui, ó, 2 menos 2, dá 0. Então é como se eu estivesse dizendo assim, o 2, nesse momento, passa a assumir a imagem do 0. Ah, então esse cara aqui vai assumir a imagem 100. Por exemplo, o 4. Se você pegar o 4, lá vai ficar 4 menos 2, que dá 2. Então você está dizendo que o 4 assume a imagem do 2. Mas a imagem do 2 é 75. Quem está assumindo ela? O 4. Ah, então você já está entendendo o que vai acontecer, né? O gráfico vai ter exatamente uma translação de 2 unidades para a direita, que é a compensação, né? Porque para cada x que você está escolhendo, você está retirando 2 para depois calcular dentro da função seno. Então essa compensação é o que faz essa função transladar 2 unidades para a direita. Então o gráfico ficaria assim.
E esse cara aqui seria exatamente o 10. E você poderia continuar o desenho, né? Como eu falei, essa função ela não fica paradinha aí, né? Você desenha o quanto você quiser. De boa? Deu para entender bem? Bom, já vou te dizer o seguinte, se você entendeu bem a construção gráfica das funções seno, provavelmente as questões que envolvem função seno não será o problema para você. Porque no máximo, o que é que essas questões costumam pedir de vocês? Essas questões costumam pedir ou a modelagem gráfica, que nós vimos que é muito fácil, ou máximos e mínimos assumidos, né? Ou até mesmo imagem média, dependendo da situação, o tempo necessário para o fenômeno se repetir, ou pelo menos para atingir do mínimo para o mínimo, enfim, quantas vezes aquilo acontece dentro, ou por exemplo, dentro do primeiro momento de análise gráfica, a imagem 60 aconteceu quantas vezes? Aí você vem aqui, aconteceu uma, aconteceu duas, né? Então você consegue ver tudo muito fácil dentro do gráfico, né? Então você consegue agora entender qualquer tipo de problema que seja feito, porque quando você desenha a modelagem gráfica, você enxerga todo o comportamento de todos os instantes que a questão pode te fornecer. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido bem. Nos encontramos em breve. Valeu. Até mais.